Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós sempre trazemos aqui os nossos convidados e convidadas que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, Vanessa, tudo joinha, graças a Deus, juntas mais uma vez para conversar com nossos queridos e nossas queridas convidadas que aqui chegam, né, para contar suas histórias. Mais uma vez, Vanessa, eu peço a você que apresente a nossa convidada dessa semana. Isso mesmo, exatamente isso. Ela já está aqui conosco, conectada, trazendo aqui algumas informações. Será que é possível ser ouvinte, ser colunista, ser palestrante ao mesmo tempo? Pois é, quem vai contar para nós é a nossa querida amiga que é ouvinte da Rádio Boa Nova, bastante participativa da nossa programação. Também já participou como colunista no Manhã Boa Nova, outras atividades relacionadas ao movimento espírita que ela mesma vai nos contar. Tânia Moretti, seja muito bem-vinda, tudo bem? Oi, Vanessa, boa tarde, Vanderly, boa tarde a todos. Maravilhosamente bem, muito obrigada pelo convite, é com muita alegria que eu participo mais uma vez aqui, né? Neste programa é a primeira vez e eu estou muito feliz, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, né, a colaboração, a presença. E a gente sempre começa, Tânia, perguntando para os nossos convidados como que você conheceu o Centro Espírita Nosso Lar, as Casas André Luiz e a Fundação Espírita André Luiz. Eu conheci quando eu estava fazendo o curso, né, o curso básico de Espiritismo. E eu me lembro que durante as aulas falávamos, né, de ouvir boas músicas, de ler bons livros para mudarmos esta sintonia, para melhorarmos os nossos pensamentos. E uma das monitoras do curso falou: olha, tem uma rádio, na época não havia ainda a TV, né? Pelo menos não havíamos assim recebido só a comunicação dessa rádio Boa Nova. E nós falamos, uma rádio Boa Nova 1450M. E aquilo ficou gravado. Eu cheguei em casa no outro dia de manhã, porque o curso era sábado à tarde. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu sintonizei a 1450 da Boa Nova, e lá estava, né, o programa do Manuel Bolonha. Naquela época começava às 7h30 da manhã, e ali eu fui me envolvendo, eu fui participando, fomos participando dos encontros do Clube Amigos da Boa Nova. Toda vez que havia um encontro, nós fazíamos caravanas, e assim a gente foi tomando conhecimento, conheci Vanessa, e aí fui sendo convidada, fui, né, participando assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conhecendo aos poucos, né, e graças a Deus, hoje estamos aqui, participando inclusive, né, da programação, e é algo muito prazeroso, é muito bom. A gente quer entender um pouquinho também, você como ouvinte, compartilha com o nosso ouvinte, como é que reflete a programação na sua vida pessoal, né? É algo maravilhoso, né? Porque eu já acordo, né? Faço minhas orações e já pego o celular e já coloco lá no canal do YouTube, né? Já entro e já começo a ouvir, já começo a saber qual é o assunto, para eu poder ver se eu, né, se eu posso falar alguma coisa, se eu só dou um bom dia. E assim eu ouço um programa, vou ouvindo amanhã, toda manhã. É uma experiência tão boa, meninas, que eu, inclusive, quando eu estou fazendo atendimento fraterno, e eu falo para as pessoas, olha, vocês precisam mudar, muda o pensamento, muda a leitura, muda a programação, o que você está ouvindo? E eu já indico a Rádio Boa Nova. Então, sintoniza lá, né? No portal da TV Mundo Maior, você vai ter
conteúdo maravilhoso, você vai ver como as coisas vão, assim, modificar, mas vai melhorando para que a gente possa se modificar, né, aos pouquinhos. E as pessoas muitas vezes vêm me falar: nossa, olha, eu adorei o conteúdo, muito obrigada pela indicação, pela dica, né? Então, assim, é algo que quando faz bem para a gente, com certeza a gente quer passar isso, né? Quer passar essa experiência como ouvinte e ter mais pessoas ouvindo, mais pessoas participando. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente começar como ouvinte, mas também poder auxiliar de algumas maneiras as pessoas a ouvirem e assistirem a programações, né? E é esse o caminho, né? Que eu como ouvinte, comecei também a dar as dicas para as pessoas quando elas nos procuram. Gostaria de saber mais, né, Vanessa? Um pouquinho mais das suas atividades, seu trabalho como palestrante e Uhum. como ouvinte também. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Na realidade, eu trabalho em 2 casas espíritas. Eu faço parte da diretoria do Grupo Espírita Semeadores do Bem, localizado aqui na Penha. Também faço parte do conselho, né, e dos trabalhos do Centro Espírita Fraternidade de Luz, também na Penha. Então, um pouquinho para um pouquinho para outro. No Grupo Espírita Semeadores do Bem, eu trabalho com aulas, né? Há 1 ano e meio fui convidada a dar aula do curso básico. Também dirijo um trabalho que é o trabalho de uma maca de cura, né? Faço trabalhos também de palestras. Comecei, logo que eu terminei o meu curso básico em 2008, fui convidada a fazer a palestra da nossa formatura, e de lá foram aparecendo os convites. Eu jamais me imaginava, né? Eu lembro que eu assistia às palestras no Centro Espírita e eu falava: nossa, acho que daqui a algumas encarnações eu gostaria de fazer esse tipo de trabalho, né? E olha, foi nessa encarnação que, com certeza, né, o trabalho apareceu. Então, eu comecei nessa caminhada também de fazer palestra, primeiro no centro onde eu trabalho, depois começaram a vir os convites, né? E hoje estamos aí, na caminhada, graças a Deus. Eu gosto muito desse trabalho, que também faz com que a gente pesquise, que a gente vá buscar informações, para que a gente leve, né, a doutrina, que a gente possa fazer essa divulgação da nossa doutrina, como disse Emmanuel. Então, é um trabalho muito gratificante. E agora nós vamos começar também, no Centro Fraternidade de Luz, a ministrarmos também os cursos básicos de Espiritismo. Agora, né, no mês de agosto, vamos começar o trabalho dessas aulas. Também vou participar do grupo lá. Então, assim, eu me lembro que quando eu me aposentei do meu trabalho aqui da Terra, eu lembro que o pessoal falou: "Oba, agora você vai ter bastante tempo, né? A gente vai poder sair, poder, né, fazer bastante coisas." E hoje em dia eu tenho até uma agenda. Às quartas-feiras agora eu estou participando de um curso no mesmo centro em que eu fiz o curso básico, né, em 2006, o curso de filosofia espírita. E assim, é um curso aqui, é um curso lá, uma palestra aqui, um trabalho lá. Também estamos com o trabalho de entrega de sopas na rua. Sábado mesmo nós retornamos também esse trabalho através do Fraternidade de Luz. E é um trabalho muito gratificante, porque eu falo que o Centro Espírita é um local apropriado, é um local equilibrado, mas o trabalho mesmo é na rua, né? O trabalho mesmo onde a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprende e tudo que a gente precisa distribuir é na rua. E foi um trabalho maravilhoso, foi um trabalho que realmente, quando a gente retorna desse trabalho, a gente retorna outra pessoa, né? Porque você começa a agradecer mais do que pedir, agradecer tudo que temos, tudo que somos. Então, assim, é essa caminhada que atualmente eu estou, né? Estou no caminho.
E pretendo continuar aqui nos trabalhos, nos estudos, e isso é o que a gente tem feito aqui no momento. Trabalho é o que não falta, É o né, que não Tânia? falta. E estudo também é para sempre, né? A gente sempre vai aprender alguma coisa. E revendo sua trajetória como espírita, o que mais importante fica, né? O que de mais importante fica como um importante aprendizado para você nessa sua trajetória como um todo, né? Você até pode contar se você sempre foi espírita também, para a gente entender um pouquinho mais. Não fui espírita, não. Assim, a minha família era católica, né? Mas não de frequentarmos, não. Éramos católicos, assim, por sermos batizados, né? Mas não frequentávamos a igreja, não. Minha mãe e meu pai, na época, eles diziam que nós tínhamos que, quando adultos, escolhermos o caminho, né? E aí, como muitos de nós, e eu me incluo nessa questão, eu vim buscar o espiritismo pela dor. Eu me lembro que eu estava passando por um grande desafio no meu casamento, um casamento já de quase 20 anos, e uma amiga me chamou na hora do almoço no trabalho, nós ficávamos perto da federação ali, né? No nosso trabalho, local de trabalho, e ela me chamou, você quer ir até a federação? E eu confesso a vocês que eu tinha um pouco de medo. Eu tinha um pouco de medo, falava de espírito, eu falava, ai, não é comigo, me deixa. E ela falou, não, fica tranquila, você não vai ver nada. Nós só vamos ouvir uma pequena palestra e tomar um passe, para te dar uma reequilibrada. E entramos pela primeira vez na Federação Espírita. Eu me arrepiava assim, eu falava, meu Deus, que lugar é esse que eu estou fazendo aqui? Eu estava ainda bem impactada. Mas aí sentamos, aquela música gostosa, né? Foi me relaxando. Realmente eu falei, nossa, completamente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que ia ver espíritos, tá? Falei, não, é isso aí exatamente que acontece. Nós só vamos aprender, né, a nos melhorarmos, a nos reequilibrarmos e para termos força, para que a gente possa tocar a nossa vida. E aí, na realidade, eu acabei indo e ela acabou não indo mais. Eu acabei indo mais vezes à federação, aí eu passei aqui perto de casa, nesse centro espírita que eu estudei, né, e trabalhei logo no comecinho, e falei, olha, tem um centro espírita aqui perto, acho que eu vou começar a frequentar. E comecei a frequentar, assistindo palestra, tomando passe, aquilo foi me reequilibrando. E aí, um amigo meu falou, está na hora de você estudar. Depois de, acho que quase 2 anos de palestra, ele falou, está na hora de você estudar. Eu falei, está na hora não. Você aqui acha? Ele falou, não, está na hora sim. Ele me deu de presente todo o material do estudo. Ele falou, agora você tem que ir. Então, eu recebi um presente que esse meu amigo, depois de 1 ano que eu comecei a estudar, ele voltou para a pátria espiritual, né? Que é o Wagner. E eu agradeço a ele até hoje. E assim foi, né? Aí depois eu acabei saindo desta casa, indo para uma casa que é essa da Fraternidade de Luz, e os Semeadores do Bem, que estavam abrindo quase que simultaneamente. E aí praticamente participei, né? Da chegada dessas 2 casas e começamos o trabalho. E olha que interessante, papai, antes de desencarnar, foi em 1994, foi quando eu comecei a frequentar a casa mesmo e as palestras, e ele gostaria de saber, ele perguntava, o que você está vendo lá, o que você está ouvindo? E isso foi mais ou menos uns 6 meses antes dele desencarnar. E depois de algum tempo, mamãe foi estudar espiritismo. Mamãe também já estava com quase 70 anos e ela morava bem ao lado de um centro espírita. E aí eu encorajei e falei, vai, mamãe, é aqui pertinho, é do lado, vamos juntas. E ela foi. Mas depois também mamãe ficou muito doentinha e veio a desencarnar. Mas olha que legal, né? Eles me deixaram
é assim, a liberdade de escolher, e depois eu mesma, né, foi quem praticamente apresentei para eles, nem que foi um pouquinho, né, uma sementinha sobre a doutrina dos espíritos, e daí eu continuei. Graças a Deus, continuei aqui nos trabalhos, nas palestras, nos estudos, e vamos que vamos. Beleza, né? A gente fica ouvindo, né, Vanessa, as Sim, entrevistas aqui. Quanta gente, quanto trabalhador, assim, de boa vontade, em tantos centros, cada lugar que você passa, você vê um centro espírita, ou menor ou maior, quanta gente trabalhando, quanta gente estudando, né? Quanta coisa boa que está acontecendo é. na nossa transição planetária. Fica meio escondidinho, mas as coisas estão acontecendo, né? Aí, Tânia, pelo jeito, você gosta muito de estudar, gosta de ler. A gente gostaria de saber de você qual o gênero assim, de literatura que você prefere. E em relação à literatura espírita, se você tivesse que indicar para uma pessoa que está começando um livro da codificação ou algum outro, o que você indicaria? Olha, eu gosto muito da codificação, né? Inclusive, eu falo que quando eu preparo uma palestra, eu procuro os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o livro que vem nos trazer a moral do Cristo, né? As lições de amor, de resignação, de caridade, de perdão. Então, eu gosto muito da codificação, e sempre que alguém me pergunta, que livro você acha que eu devo começar? Eu falo, comece pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Comece por ele. Eu acho que lá a gente tem uma base, a gente tem um grande cabedal de aprendizado, né? E de que a gente vai refletindo para o nosso dia a dia, né? E então, assim, eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é o livro de cabeceira, é o livro que eu tenho sempre comigo, né? Em todos os meus trabalhos, em todos os estudos. Então, é um livro que eu falo isso. Por quê? Porque eu acho que também é uma forma da gente apresentar para os nossos irmãos: olha, vem estudar, você gostou do livro, não é gostoso? O livro dos Espíritos, né? Depois eu logo falo, leia o livro dos Espíritos também, lá tem bastante questões, aliás, só questões, questionamentos, as dúvidas são bem sanadas nesse livro, né? Coisas que a gente fica se perguntando, lá estão as respostas. Então, eu acho que a codificação e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, são livros que com certeza eu indico, com toda a minha certeza eu indico para os nossos irmãos, né? E gosto muito dos livros de Chico Xavier, eu gosto muito Nosso Lar, Os Mensageiros, né? Ação e Reação, são livros que também nos trazem, tanto para nós, né, principalmente nós espíritas, lições maravilhosas. E gosto muito também de livros do Miramês, do Espírito Miramês, do João Nunes, que também vem nos trazer histórias maravilhosas sobre Francisco de Assis. Nós estamos estudando agora o Ave Luz, que é um curso que eu faço à noite também, no Centro Espírita Fraternidade de Luz, às segundas-feiras, né? Estamos de férias. E é um livro que a gente, além da codificação, a gente escolheu esse ano para estudar, que é o Ave Luz. São histórias dos apóstolos no seu dia a dia, né? Porque isso que é gostoso. Eram pessoas como nós, então eles tinham o dia a dia deles, né? E à noite se encontravam com Jesus. E aí aquelas passagens que eles tinham dúvidas durante o dia, Jesus vem trazer, né? Uma mensagem maravilhosa, um ensinamento do Cristo. Então são livros que eu recomendo, né? Horizontes da Fala também, é do João Nunes, através de Miramês. Então, livros do nosso Gesualdo Costa, que vem falar sobre felicidade.
tantos outros, mas eu continuo frisando que o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é o livro melhor que eu já li e que leio e releio e sempre aprendendo cada vez mais. Maravilhoso. Você que está sintonizado aqui no Quem Somos Nós de hoje, está acompanhando a história da nossa querida ouvinte, amiga Tânia Moretti, contando um pouquinho da sua trajetória no movimento espírita. Se você quiser contar também a sua trajetória, trazer aqui para o Quem Somos Nós, também pode participar. Vou deixar o nosso WhatsApp, aí você coloca lá que é para o programa Quem Somos Nós. É 11 99643 3827. Participe aqui da nossa programação e deixe também aí o seu depoimento, mande para nós a sua história, a gente vai trazendo no programa, né? 99643 3827. E você quer ser um sócio do clube? Ainda não é sócio? Participe então conosco também da nossa rede de amigos e compartilha o bem, ajuda a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Tá aí na tela o telefone, 0800 12 018 38. Fale com os nossos colaboradores, seja um sócio também, participe conosco aqui, deixando, né, suas mensagens e, claro, o seu carinho sempre, a nossa gratidão também a todos os sócios do clube. 0800 12 018 38 é o telefone. Prefere pelo site? Então vai lá, feal.colabore.org, tá aí na tela também, feal.colabore.org. Se você preferir, lá também dá para se tornar um sócio e você tem todas as informações no site também lá para você participar, tá aí na telinha para você acompanhar. Gratidão, muito obrigada a todos os sócios que colaboram com o nosso trabalho, né? E durante a pandemia, hein, Tânia, como é que ficaram as suas atividades em geral, né? O que ficou mais marcante para você desse período também? Foi complicado, né? Muito complicado, as casas fechando. Tivemos que trabalhar remotamente. Estudos, a gente continua estudando através da internet, né? Trabalhos sociais, nós tivemos que parar, não conseguimos, né, realizar esses trabalhos na rua, e ficamos só no estudo, praticamente no estudo. Para mim foi complicado, eu, inclusive, peguei 2 vezes Covid, né, eu peguei, inclusive, antes da vacina, e como eu sou uma pessoa já de um histórico de doenças pulmonares já meio complicadinho, então foi assim bem impactante. Eu tive bastante sintomas na primeira vez, mas graças a Deus fiquei em casa me cuidando, né? E fazendo os estudos, criamos grupos de estudos para que a gente não ficasse só em um grupo, não, vamos fazer mais dias da semana. Eu gostaria de falar também que eu participei aqui dos Causos Espíritas. Gente, se tem alguém que tem um monte de história a contar, eu adoro contar histórias. Aliás, nas minhas palestras eu conto bastante histórias, porque eu falo, se Jesus nos ensinou por parábolas, né, vamos ensinar através de histórias. Então, eu participei aqui do Causos Espíritas, foi muito gostoso, né? E assim nós vamos, né, Vanessinha? Sim. Retomando a nossa vida, os nossos estudos, os nossos trabalhos, e agradecendo a Deus por estarmos aqui, certo? E nós agradecemos você pela participação, Tânia. Que bacana ter você aqui compartilhando. Foi muito bom ter você lá no Manhã Boa Nova como colunista. Guarda outros causos que a gente vai precisar ir para os próximos, hein? Vamos te convidar. Obrigada por participar aqui do Quem Somos Nós. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Eu que agradeço, Vanderly, muito obrigada, meninas. Foi uma alegria, um prazer muito grande. E vamos nos nossos causos espíritas, sim, tá? Assim que me convidarem, vamos juntando os causos aqui para colocarmos, né? Para todos conhecerem as nossas histórias. Muito obrigada, meninas. Até uma próxima vez. Beijo no coração. Obrigada, Thaís, a Regina na produção, o Rogério lá na Geração TV, enfim, toda a nossa equipe, a nossa gratidão também, né? Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa, senhora Vanderly. Até lá, parabéns, Tânia, e a todos que labutam no dia a dia.
e um grande abraço. Você acompanhou Quem Somos Nós?